Onde foram parar todas aquelas notícias alvissareiras com relação ao dólar abaixo dos R$ 5 e também as taxas de juros caindo ali fortemente, as taxas futuras? Não estava tudo resolvido? Bom, então vamos acompanhar e fazer uma análise deste dia aqui no canal O Baú do Trader. Como eu alertei já na live do último domingo, não adianta ficar fazendo aquelas previsões do tourinho, do ursinho. Você pode até ficar brincando com isso, mas isso não vai te levar para lugar nenhum. Porque aquelas certezas daquelas notícias, e eu recomendo que voltem nos principais jornais, nos cadernos econômicos, e leiam as matérias ao longo da semana passada. Vocês verão que tudo aquilo virou pó, se evaporou. Então, de novo, eu comento com vocês o seguinte: acompanhar as notícias diárias vão fazer você ficar apenas confuso, isso é apenas ruído. Eu havia comentado lá na live, e eu recomendo para aqueles que não assistiram, é um pouco longa, mas assistam, e que você tem que olhar o conjunto dos fatos. Isso gráfico nenhum pega, isso eu aprendi já no final dos anos 90, à medida que várias crises se aproximaram. Os gráficos reproduzem padrões de comportamento, porém, muitas vezes os padrões eles são rompidos, e aí o gráfico não vai pegar essa mudança. E aí eu comecei a investigar lá atrás, a partir de 1997, 98, porque os padrões dos gráficos eles nos deixavam na mão no momento que nós mais precisássemos. E foi aí que eu descobri que existia um fator chamado psicossocial, da sociedade, da massa, do envolvimento de como uma sociedade está reagindo com uma série de fatores. Não é à toa que eu fui me aproximar e estudar bastante ciências sociais para entender como o fenômeno do dinheiro, do mercado financeiro, está intrinsecamente ligado a como uma sociedade está tentando resolver os seus problemas. Isso o gráfico nenhum consegue pegar. O gráfico mostra algo meio a posteriori e, de novo, se está tudo dentro de uma certa normalidade, o nível de tensão, de ansiedade, de medo, está dentro de parâmetros, digamos ali, já dentro do que se considera uma normalidade, porque isso nunca vai deixar de existir, então os padrões tendem a se repetir com certa regularidade. Mas, quando nós temos uma situação tão complexa como o Brasil tem passado, é uma grande ilusão você achar que simplesmente com uma análise gráfica, se você não se aprofundar realmente nos fundamentos, se você não se aprofundar no timing político, vejam que existem semanas onde a atuação política simplesmente é placebo, não se fala nada, está tudo bem, algumas pessoas estão viajando e tal, e aí o mercado ele se desliga dessa variável política. E existem momentos como nessa semana que a variável política aparece com toda a intensidade. Vejam o caso do arcabouço, né? Já são ali praticamente 4 meses e aí finalmente aparece um arcabouço tosco, uma carta de intenções, pelo menos 13 pílulas de veneno colocadas ali para que, no caso, eles não cumpram, eles também não sejam punidos e possam simplesmente remanejar aquilo tudo como uma porta de saída. Isso não é arcabouço. Arcabouço tem balizas muito bem definidas, onde você não pode sair. Por isso que se chama arcabouço. Agora, a partir do momento em que você coloca uma zona de limite tênue, que você pode sim romper esses limites, você pode chamar do que você quiser, mas não é arcabouço. E aí outros fatores políticos aparecem, realmente destruindo todo aquele padrão que vinha se repetindo, levando, por exemplo, o dólar para abaixo de R$5, a taxa futura de juros também declinando. Então, bem-vindo à nova realidade. Nós teremos momentos de estresse nos próximos dias, depois a coisa se acalma e depois nós voltamos para uma intensidade maior. Então, isso será a tônica do ano de 2023. Um período de bravatas tentando acalmar o mercado, sempre tudo combinado. Não, olha, agora nós aprovamos isso, nós vamos fazer aquilo e tal.
e momentos em que a realidade vai se impondo e o tempo vai passando. Então eu diria que o melhor a se fazer é realmente, de novo, a proteção em dólar e em títulos pré-fixados no momento que houver o estresse das taxas de juros. Então vamos aguardar mais uns dias e é bem provável que nós consigamos investir em taxas pré-fixadas acima novamente de 13% ao ano. Se você gostou do vídeo, peço então que você se inscreva aqui no canal O Baú do Trader. Talvez você não vai ouvir aquela ladainha dos tourinhos e dos ursinhos, mas eu acho que vai ser bastante interessante para aqueles que se dispuserem aí a entender um pouco com mais profundidade como que os mercados funcionam.